Muitas coisas que acontecem nos momentos de pressão é por a liderança não ter feito o papel dela antes. Então, por exemplo, já sabe, sexta-feira vai dar muito movimento, sábado, é um dia que tem que dar ainda mais atenção no checklist e no mise en place. Então não dá pro líder, não, eu confio na minha equipe, eu dou autonomia pra eles fazem tudo. Se fosse assim, não precisava existir líder, né? É justamente por isso que precisa. Por mais que tu dê autonomia, se é um dia de um movimento a mais, o líder, vamos pegar aqui o exemplo da cozinha, ele tem que passar em todas as praças conferindo se os mise en place foram feitos, se todos os checklists estão ok, e não confiar que a pessoa fez. É confiar e conferir. Confiar e conferir. A mesma coisa no atendimento. É ver se tá tudo organizado, se já tá com os talheres suficientes, se lá no bar todas as bebidas foram repostas, não foi? Por quê? Porque depois que der o BO, que der o problema na hora do movimento, não adianta chorar. Então, muito é antes o líder... A equipe tem um checklist para fazer, mas o líder tem que revisar, né? Exato. Eu acho que assim, você tem que olhar e antecipar os problemas. Exatamente. Aí que tá. Antecipar os problemas. Exato. Antecipa tudo o que vai acontecer durante a jornada do teu cliente. Olá, seja muito bem-vindo ao ScalcoCast, um episódio para quem é do setor da alimentação, que quer avançar, que quer escalar, ter mais resultado, mais liberdade. Esse aqui é o teu podcast. Então, toda terça-feira, 7h30 da manhã, com episódios novos no YouTube, no Spotify. E mais uma vez, como sempre, tô aqui com a minha esposa e sócia, Sandra. Oi, gente. Amor, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Nossa, hoje a gente vai falar sobre como liderar nos momentos de pressão. Quem aí às vezes está lá, né, com o restaurante cheio, lotado. Cafeteria, confeitaria, bar, o seu negócio de alimentação. O seu negócio em geral. E aí vem aquele momento de estresse, né? Onde tudo acontece e a gente precisa resolver isso. O famoso problema bom. Apesar de ser bom, ainda assim é um problema e a gente precisa resolver. É melhor o problema bom de muito movimento, só que isso gera atraso, gera reclamação de cliente, gera situações com a equipe. Obviamente é muito melhor isso do que ter um restaurante vazio, um restaurante às moscas, né? Seu negócio de alimentação. Mas a gente tem aí estratégias, situações para lidar com isso, que é muito importante. Quem tem essa dor boa sabe como é, que quando a gente tá passando por ela, a gente esquece que ela é boa e foca só no problema. Exato. E aqui a gente vai trazer algumas soluções para isso. Mas já quero te avisar também se tu tá assistindo aqui no YouTube, já coloca para seguir aqui também, ativa as notificações. Lá no Spotify é a mesma coisa. Se por acaso tu ainda não me segue no Instagram, é @RafaelScalco1. Se tu já vem assistindo aqui outros episódios, já sabe que vai ser um bom episódio, já aperta aqui agora o compartilhar, joga lá nos teus grupos de WhatsApp, joga pros teus amigos, pras pessoas que tu conhece que são do setor de alimentação, para assistirem esse episódio aqui também. E hoje a gente vai dar dicas na prática, né? Coisas que consegue aplicar, tá ali no momento de tensão, o restaurante tá cheio, o que o teu líder, então, né, quem tiver líder, fala para assistir também. Exatamente. Então, bora escalar. Vamos começar aqui o episódio, amor. Então, liderando nos momentos de pressão, nos momentos de alta demanda, né? Como agir nessas situações de pressão? Esses momentos de crise, digamos assim, né? Que exigem mais da liderança. Porque é justamente nos momentos como esse que a liderança é testada, né? Exato. Porque quando tá na calmaria é muito fácil, né? Exato. É justamente nesse momento que a liderança é testada. Liderar na calma fica fácil, né? O que a gente quer ver na hora dessa pressão toda, o que acontece, né? Como que é o comportamento do teu líder, do teu coordenador, né? O nome que quiser usar. Se você é o próprio líder. Ou se você mesmo, mas entenda que você vai precisar ter esse controle e principalmente é o controle emocional, né, amor? Exatamente, é o controle emocional no momento da crise, mas muitas coisas do que a gente vai trazer aqui nesse podcast, nesse episódio de hoje, é situações para evitar ou atenuar esses momentos. Porque Exato. Muitos desses momentos acontecem por tu não fazer algumas coisas antes, que a gente vai falar aqui agora. E também por tomar atitudes erradas na hora que está acontecendo. Então esse episódio aqui vai ser muito esclarecedor e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Você que é gerente, chefe de cozinha, dono de um negócio de alimentação, ou seja, você que lidera um negócio de alimentação, até se você é cozinheiro, se você é garçom, isso aqui também vai te ajudar. Então vamos lá. A primeira coisa, amor, é ter um checklist das tarefas essenciais antes de abrir.
Isso por si só já vai reduzir muito o erro, né? Muito da pressão que vai acontecer. Por que acontece? Claro que o restaurante tá cheio, o negócio de alimentação tá com bastante movimento. Mas muitas coisas que acontecem de atraso, de dificuldades, muitas vezes por falta de algum produto, por acabar alguma coisa no meio. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, de começar falando sobre checklists, que são assim essenciais para reduzir esse problema que na hora do... Tu não vê, só que isso aqui vai lá na hora do movimento, vai fazer falta por não ter feito isso, né? Eu digo que os maiores atritos acontecem por falta de conferência de checklist, né, e de mise en place. Então, primeiro só explica para quem por acaso não é do ramo e resolveu aqui escutar o nosso podcast, está aprendendo, talvez sonhe em montar um negócio de alimentação ou sonhe em investir em um negócio de alimentação, já começa explicando esse termo técnico aí, porque quem já ouviu aqui já sabe que a Sandra fez estágio 1 ano na França, mas não é todo mundo que sabe o francês. Tô brincando aqui, porque esse é um termo muito usado no mundo da cozinha, né? Por mais que seja francês, é mundialmente usado. O que é mise en place? Mise en place é você fazer todo um pré-preparo, né? Organizar a bancada para poder finalizar os pratos da melhor forma, com mais agilidade, de forma correta, para que não falte nenhum insumo na hora que está finalizando. Então vou dar um exemplo aqui para quem é muito leigo, muito rapidamente, porque a maioria aqui acaba não sendo dentro do podcast. Por exemplo, tu tem um preparo de um risoto lá de mignon com alho poró e gorgonzola. Tu já ter o alho poró picado, já ter a cebola picada, já ter o filé mignon limpo, já ter o potinho com a manteiga e não sai o produto, aí que tu vai limpar o mignon, aí que tu vai limpar o alho poró e começar a picar ele, daí que tu vai pegar a cebola lá na caixa do hortifruti. Então isso é o mise en place, tá com tudo já organizado, né? E checklist é o quê? É você colocar todas as suas atividades, desde atividades de abertura, de fechamento da praça, né, da bancada ali, e tanto do preparo. Então, conferência das receitas, o que vai precisar para aquele dia, e todos esses checklists, né, unidos, né, amor? Isso faz com que o andamento da operação ali na hora que tá o movimento, né, que o restaurante está lotado, o negócio de alimentação, enfim, está lotado, faça com que isso ande de uma forma melhor. Isso aí vai gerar mais fluidez, vai fluir de uma maneira, não vai ficar travando, tendo interrupções desnecessárias, né? Exato. E aí que eu falo que os maiores conflitos, né, com os colaboradores acontece quando começa o quê? Acaba a produção. O checklist não foi conferido, ficou só na mão de um achou que estava lá, outro, não tá, cadê, procura, e aí começou o atrito. E aí isso já isso vem por uma falta de liderança. Exato. Por quê? Por isso que a gente tá falando, porque muitas coisas que acontecem nos momentos de pressão é por a liderança não ter feito o papel dela antes. Então, por exemplo, já sabe, sexta-feira vai dar muito movimento, sábado, é um dia que tem que dar ainda mais atenção no checklist e no mise en place. Então não dá pro líder, não, eu confio na minha equipe, eu dou autonomia para eles fazem tudo. Se fosse assim, não precisava existir líder, né? É justamente por isso que precisa. Por mais que dê autonomia, se é um dia de um movimento a mais, o líder, vamos pegar aqui o exemplo da cozinha, ele tem que passar em todas as praças conferindo se os mise en place foram feitos, se todos os checklists estão ok, e não confiar que a pessoa fez. É confiar e conferir. Confiar e conferir. A mesma coisa no atendimento. É ver se tá tudo organizado, se já tá com os talheres suficientes, se lá no bar todas as bebidas foram repostas, não foi? Por quê? Porque depois que der o BO, que der o problema na hora do movimento, não adianta chorar. Então, muito antes o líder... A equipe tem um checklist para fazer, mas o líder tem que revisar, né? Exato. Eu acho que assim, você tem que olhar e antecipar os problemas. Exatamente. Aí que tá. Antecipar os problemas. Exato. Antecipa tudo o que vai acontecer durante a jornada do teu cliente. Então, você sabe que precisa estar com o copo polido, os talheres têm que estar nas gavetas organizados, né? Guardanapo, tudo que tu for usar para atender aquele cliente na hora que ele chega, tem que estar organizado, disponível, bem localizado, né? Bem separado nos seus devidos lugares, não fazer troca de lugar e não avisar. Então, assim, se o líder não pegar e revisar, eu lembro muito, né, amor, quando a gente ficava no operacional, eu passava, abria todas as gavetas, olhava, verificava, fazia a conferência de tudo
para ver se, peraí, não vai faltar nada. Tá faltando alguma coisa? Corre e resolve antes da casa lotar. Porque senão, realmente, o que vai acontecer? Estresse. E o estresse vai ser aonde? Você vai ser grosseiro com a tua equipe, por quê? Precisa de algo, você não vai pedir, você vai gritar. Faltou alguma coisa, vai culpar alguém. Sempre, nunca vai ser você, não é a tua responsabilidade. Sempre você vai jogar para alguém da equipe. E aí isso vai fazendo com o quê? Com que comece todo o estresse. Como eu sempre falo, restaurante é algo muito vivo. Pense você, tem as emoções do teu cliente, tem as tuas emoções, as emoções do líder, dos liderados e dos clientes. Como que vai ficar se isso começar a ter ruído, né, na comunicação, na postura, nos fatos acontecendo? Se começa a ter ruído, vai começar a gerar estresse. Então, esse ambiente muito vivo, ele precisa ser solucionado de uma forma muito rápida. E o teu líder é o que precisa estar bem, mais, né, com as emoções melhores para que ele resolva da melhor forma. Porque assim, já pode ser que aconteça um imprevisto. Tipo assim, um fogão estragou no meio do serviço, um forno, alguém se acidentou e teve que sair, a equipe ficou desfocada. Já tem coisas que tu não tem como prever que podem acontecer. Mas isso que a gente tá falando aqui de organização, checklist, mise en place, aí isso é muito tua responsabilidade. Isso tá no teu controle, isso, né? tá no teu controle. Só que eu vejo que a maior parte dos problemas justamente acontece nisso. Numa coisa que estaria sob teu controle e que tu não cuida. E por quê? Delega sem olhar, né? Sem conferir. Só delarga, né? O famoso delargar e não delegar. Então, ele acaba delargando e não faz a conferência. Na hora que começou, viu que tá faltando e aí não adianta culpar, não adianta, né? Só que os liderados que estão na frente ali, que precisam executar, o que vão começar? A reclamar. Aí vira um ambiente de reclamação. Desde olharem para a solução, começa todo mundo o quê? A reclamar, a julgar, a apontar quem é que fez. Começam mais a acusar o erro desde lá e fazer, vamos procurar a solução para não repetir, para que não faça novamente isso, né? Exatamente. Uma outra coisa, né, amor, que também ajuda muito a diminuir esses problemas é em relação a alguns equipamentos, né? Sim. Porque por vezes, por falta de conhecimento, às vezes tem algum equipamento que poderia te agilizar algum processo, seja na produção ou na finalização, algum equipamento que faz a produção ser mais rápida. Por exemplo, a gente tem um forno, né, que a gente usa no nosso negócio, chama Turbo Chef. Eu lembro que antes as brusquetas, elas demoravam tipo uns 7 minutos para fazer. Só que demorava 7 minutos a primeira. Se começava a entrar uma fila, mais. E aí, se tu ficava abrindo o forno para botar uma nova, sai o calor, já não demora 7, demora 8, 9. E uma entrada é algo que a pessoa espera muito rápido. Então, a gente começou a ter um problema de ter reclamação, ter dificuldade, esse problema bom. Por quê? Porque estava demorando muito as entradas. Então, o que a gente solucionou? Não foi nenhum processo, não foi checklist, não foi mise en place, não foi nada. Foi um equipamento muito mais caro, mas um investimento necessário. Enquanto um forno comum, sei lá, poderia fazer com um forno de 5 mil reais, a gente precisou comprar um de 50. Mas, para a demanda que a gente tinha, fazia sentido. Exato. Não estou dizendo que todos os equipamentos têm que ser assim tão caro, mas dependendo da situação, vale a pena o investimento no equipamento e a solução que tu precisa, né? Exato. E tá com esse olhar, né? Se eu vi, né, começo a organizar, faço mise en place, sempre conferindo checklist, organizando as pessoas nos seus devidos lugares, né, na hora do movimento. E aí eu vejo que isso ainda não está resolvendo, olhe para o equipamento. Né? Olhe para os equipamentos que você está usando, porque aí pode começar de fato não ser só as pessoas, não é só a tua organização, mas sim algo que está faltando para complementar, para que agilize a entrega desse produto. Né? E hoje existe muito equipamento bom, muita tecnologia, mas um outro ponto também que eu lembrei aqui que pode acontecer é muitas vezes um cardápio mal pensado, né?
Eu não quero aprofundar muito, eu acho que não sei se a gente já gravou ou não episódio sobre cardápio, não lembro agora, Também. mas eu lembro em algum episódio aqui que a gente falou alguma coisa sobre a questão de tu fazer um cardápio muito grande, não fazer um cardápio bem planejado, e às vezes não, e aí aqueles produtos acabam travando toda uma sequência de finalização de pratos na cozinha, né? Então, essa questão também do cardápio é uma coisa que se a equipe tá organizada, tá treinada, tá com checklist, aí botou o equipamento e aí não tá travando, aí pode ser que esbarre num cardápio mal feito, né? Exato. São muitos fatores, né, amor? Mas exatamente. o importante hoje aqui a gente quer lidar o quê? Com a pressão na hora que está acontecendo as coisas. Você tem cliente na casa, os teus colaboradores estão ali para fazer. O que você deixou de fazer para que isso funcione bem? Né? Eu acho que é pensar nessa estratégia. O que eu vou usar de ferramentas, né? E aí, por isso que a gente falou de coisas básicas que vem do checklist, da mise en place. E mise en place, quando eu falo, não é só de cozinha, gente. Às vezes a gente esquece da mise en place do bar, amor. E aí do trava atendimento do o bar, até acho que nem esquece. Porque o bar é meio que nem uma cozinha, assim, né? Mas do atendimento, eu acho que falha mais. Faltar de repor um azeite, de limpar as pimentas. Exato. De botar os talheres nos lugares certos, de polir as taças. Exato. Eu acho que é esses detalhezinhos que parece detalhe, mas que na hora da operação é o que o cliente vai receber. Quer ver uma coisa que trava muito a operação, que já nos aconteceu? Por exemplo, assim, se tu não tem talher suficiente para fazer o giro quando o restaurante tá cheio. Ou taça de vinho. Então, porque falta esse tipo de utensílio, aí tá precisando levar na mesa, aí não tem, aí tem que caçar lá na lavação de louça, ou ainda tá na mesa com o cliente, ou tá em outra área e tem que lavar rápido e polir, e aí isso começa a travar toda a operação, né? Exato. Não, agora tu lembrou de um ponto que é fundamental. E qual que é a solução, né? Comprar mais. Não. Ó, uma solução que eu acho... Porque assim, a gente só percebe que está terminando ou que já quebrou e que precisa comprar mais quando já aconteceu o problema. Então, o que a gente pode fazer nas operações? Como a gente tem lá, planilha. Estoque mínimo, exatamente. Planilha de contagem das louças. Isso. Você acompanhar todo mês quanto de quebra deu de louça, até para você ter esses dados, né? E uma das funções dessa tabela é para você ter esse controle de fazendo as reposições, porque daí não adianta, eu começo a quebrar, eu vou lá, não compro ou compro só algo que não é suficiente e aí aconteceu de novo a situação. Então eu acho que essa tabela que você confere todo mês, que você vai vendo quanto que foi de desperdício de louça e que você precisa repor, já vai diminuir a chance de acontecer isso, de não ter a louça na hora do movimento. Com certeza. E isso é um fator, amor, que demanda o quê? Muito estresse da equipe. Porque sempre tem alguém pedindo que seja rápido, que lave, que seque, que resolva aquilo, e o outro tentando fazer ao máximo. Isso, aí já começa aquele turbilhão de emoção, já começa, né? E aí já começou o atrito. Aí os dois colaboradores ali, um tá com a urgência, o outro tá na pressão que tem muita demanda para fazer. Começou o quê? Atrito. Por quê? Por causa de uma falta de compra de material que você poderia ter visto durante o mês com uma planilha, com uma gestão boa. Eu fiquei pensando agora aqui, né? Eu tava vendo ali o Matheus que tá aqui gravando o podcast, eu pensando assim, pô, ele não é do setor de alimentação, né? E eu nem sei se ele gosta de cozinhar, mas tem muita gente que resolve montar um negócio com sonho, porque gosta de cozinhar e tal, e nem imagina esse tipo de coisa. Às vezes acostumado a trabalhar num escritório que acha que tem pressão, porque tem uma demanda, porque tem que entregar uma edição, por exemplo, mas tu não tem noção o que é um restaurante lotado, cheio de cliente, prato atrasando, cliente na fila de espera, começa a vir reclamação, a cozinha o pau pegando, um já começa a brigar com o outro, tem que liderar esse turbilhão, então a pessoa, aí depois, nossa, eu não achei que era assim, então eu já tô dando a real aqui, se você não é do ramo e tá ouvindo esse podcast, torço para que você tenha um restaurante lotado, mas vai ter coisas, vai ser uma pressão diferente que em outros setores isso não existe, né? E outra, né, amor? A gente tá falando da fome do cliente. Isso, o cliente com fome.
é a pior coisa ainda. E aí, quando chega aquela família com as crianças gritando, aí é mais fome ainda. Aí é mais fome ainda. E aí a criança chora, a criança começa a gritar e o pai se irrita, a mesa do lado fica nervosa. Não é fácil. Por isso que eu digo, é vivo. Restaurante é algo vivo. É diferente de uma loja, né, amor? Que você tem o produto, o cliente entra e esse produto já tá pronto. Aí você faz a venda com tranquilidade. Restaurante, gente, é produzindo o produto, né? Você tá lá produzindo, enquanto que o teu cliente tá com todas as emoções ali, e você tem que entregar e no final ainda tem que dar certo, ainda tem que deixar a avaliação que deu tudo certo, né? E o cliente muitas vezes não tem nem noção de tudo isso, e mesmo que tenha, não é problema dele isso. Ele não tá nem liga o prato dele em 10, 15 minutos. Exato. E pronto. Entendeu? Ele tá comprando um serviço, né? Então isso aí é muito importante. Um outro ponto que eu anotei aqui pra gente trazer, amor, é que eu dei o nome de treinamento de contingência. O que é isso? É ter coisas que, por mais que sejam imprevistos, já é previsto que em algum momento vai acontecer. Vou te dar um exemplo claro e do que a gente faz nos nossos negócios. Por exemplo, algumas vezes no ano, às vezes é uma vez, 2, 7, que pode ser por falta de energia, pode ser por falta de internet, pode ser algum problema que deu ali no sistema, que tu fica sem sistema para atender o teu cliente. E hoje é muito raro um negócio de alimentação que não trabalhe com um sistema para fazer pedidos, né? Que vai imprimir na cozinha, ou vai ficar no KDS, na TV, mas assim, enfim, um sistema de atendimento para tirar pedido, lançar, cozinha, produzir. E quando isso acontece e tu não tem um planejamento para isso, vira um caos. Então, como a gente já sabe que isso por vezes acontece, nos nossos negócios a gente tem um treinamento que a gente chama lá de um treinamento na comanda de papel. Porque por vezes vai acontecer, a gente tá gravando esse episódio aqui, algumas semanas atrás, aqui em Alphaville, deu um vendaval que na loja de Alphaville a gente ficou 1 dia e meio sem luz. Teve lugares em São Paulo que chegou a ficar 3 dias sem luz aqui na região. Mas, por exemplo, eu lembro que no sábado, no almoço, que tinha a claridade da luz do dia, a gente abriu o restaurante. Não tinha luz, não tinha como fazer coisas que exigiam forno, mas coisas que eram no fogão, dava pra trabalhar. Então a gente não ia deixar o restaurante fechado. Inclusive, depois a gente olhou lá na reunião, né? Foi um faturamento excelente. Então a gente abriu a casa. Só que, obviamente, sem sistema. Mas por vezes é uma falha do sistema, ou seja, mas, assim, vai acontecer. E aí, por que a gente resolveu abrir a casa? Porque a gente sabia que a equipe estava treinada para isso, preparada. Tanto que porque senão é um problema, né? Exatamente, tanto que veio a pergunta e ele já colocando a resposta lá nos grupos, dizendo, não, vamos abrir, já identificaram os produtos que não dava para vender, pausa no sistema, vamos vender aqui. Então, tu vê que a equipe mesmo, ela já vai se governando para funcionar aquilo. E no sistema não, porque não tinha sistema, né? Tu falou pausa no sistema. Isso, pausa para a venda do cliente, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem um treinamento para atender com comanda de papel. Por que é importante? Porque uma coisa é um sisteminha padrão. Na comanda de papel, tu tem que fazer uma comanda, por exemplo, pro bar, outra pro caixa. Uma pra cozinha, outra pro caixa. Para poder fazer a cobrança da conta, mas também produzir, para poder entregar na mesa. Então, tem toda uma dinâmica muito particular. Que se tu não treinar isso antes, na hora que der o movimento... Porque assim, com isso treinado, já não é fácil atender. Imagina se isso não tá treinado, não tá combinado, dá um problema no sistema, na energia, no meio do serviço, e aí como é que faz? Caos total. E aí reclamação de cliente, aí o cliente não quer entender que é uma situação esporádica, ele vai criticar, vai na rede social, talvez tu perca esse cliente para sempre. Então isso, por exemplo, é um treinamento de contingência muito importante pra gente fazer, né, amor? Tem algum outro, assim, que tu lembra que poderia ser feito? Tem. E tem um que eu acho, assim, é fundamental fazer. E que as pessoas, às vezes, não fazem. Acidentes durante o serviço. Como assim? O garçom derrubou uma bandeja com líquido. Tá. Ou o cliente na mesa bateu o copo de suco e derramou tudo. Gente, esses acidentes causam um ruído, uma experiência tão negativa para o cliente quando ele não é atendido da forma correta, que se você não tiver uma equipe
treinada, preparada, instruída para que aquilo ali faça o menos ruído possível, né, na experiência dele. Ter um plano de contingência para isso. Exatamente, ter um plano. E aí as pessoas saberem o que atacar primeiro. Porque senão entra o desespero, o emocional de novo, ninguém toma uma atitude e o cliente fica ali desesperado, chama a atenção das outras mesas, todo mundo começa a ficar agoniado, né, com aquela situação, e aí estraga a experiência do cliente ali por causa de algo que você poderia treinar e instruir todo mundo. Ó, acontece isso, quem é que vai fazer o quê? Deixa eu trazer um exemplo só para quem assim é mais... Não é visual, quem gosta de imaginar, deixa eu te desenhar a cena. Imagina um restaurante lotado, e aí eu não vou falar nem na mesa com o cliente, mas vem um garçom e derruba uma bandeja, derruba uma garrafa de vinho e mais as taças no chão do salão. O que isso faz? Um barulho muito alto. Quebra. E aí é aquele 1 segundo que todo mundo olha para aquela situação. Uhum. E aí esse que é o momento. Se a equipe vai ter maturidade e sabedoria do que fazer, ou se vai todo mundo ficar desesperado. Então, assim, se tu não tem um plano, o que acontece? Os garçons começam todo mundo a se olhar, um olha pro outro, ninguém sabe quem vai tomar atitude, aí não sabe o que fazer, fica perdido, e aí todos os clientes veem isso e aquilo vai aumentando. Agora, no momento que isso acontece, porque pode acontecer, e aí um já passa o rádio, ou o líder pega, já chama a pessoa da limpeza, organiza, o resto da equipe continua fazendo o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Quem tá ali mais próximo vai, abafa a situação, começa a limpar, organizar, desce da limpeza, limpa... Pronto, tá resolvido. Passou. O problema aconteceu, mas tu não deu, como é que eu posso dizer? Não deu cartaz pra ele, não deu evidência. Não deu evidência, isso. Não deu evidência para aquele problema. Ele resolveu de maneira rápida e prática. Mas isso tem que ser pensado antes e tem que ser treinado antes, porque se isso não for combinado com antecedência, como é um imprevisto, na hora do movimento fica todo mundo perdido e aí agrava ainda mais a situação, né? Agora tu falou isso, eu lembrei que no início, gente, a gente treinava, até a gente tinha isso e treinava, só que a gente não era específico no nosso treinamento. Então, por exemplo, amor, eu lembro que a gente dizia assim, não, a auxiliar de limpeza ela desce para ajudar. Aí muitas vezes ela descia só com um pano e um rodo. Mas precisava de um balde, de uma pá, ela precisava de uma vassoura, ela precisava de mais, aí voltava lá, pegava tudo de novo. Então aquilo ali também chamava atenção. Por isso que o treinamento tem que ser bem específico, tem que ser o óbvio, né? Precisa. Já trazer uma plaquinha daquelas plaquinhas, cuidado, piso escorregadio, já interdita ali a área por um tempo. A área. Então, olha só, tudo isso tem que ser pensado. Se tu só falar para a pessoa, desce aqui que caiu, né? A auxiliar de limpeza, vem cá, me ajuda que teve um acidente, não vai funcionar. Você precisa ser específico, claro, quais os materiais que ela precisa, por isso de um treinamento bem acompanhado, né, amor? Para que isso aconteça da forma correta. Sim. Com certeza. Mas muito bom. E eu acho que esses 2 itens que a gente falou são os que mais acontecem, que é queda de energia, né? Ou de sistema, não precisa ser nem de energia. Sistema, enfim, a queda Ficar sem ali. sistema. Ficar sem sistema, que é o que causa a dor ali no momento. E acidentes nessas situações. Sim. E o outro ponto que eu acho é o colaborador, não é nem a falta do colaborador, mas, por exemplo, o colaborador começou a passar mal no meio do trabalho e ele precisa se ausentar, ele vai ter que sair e deixar a praça dele ou a posição de trabalho dele. Como é que faz? Também vira um caos se a equipe não estiver bem treinada. Então, a rotatividade, né, das praças, a rotatividade de todos os colaboradores, saber fazer um pouquinho de cada coisa é extremamente importante para que na hora que aconteça isso, tenha uma situação de maior controle, não se torne um estresse, as pessoas não comecem a ver isso, né, como um grande problema, e sim, vamos focar na solução, né? O líder vai dando comando e as pessoas vão se organizando novamente. Que é focar na solução e não no problema, né? Mas para isso precisa o quê? Ter um líder bem treinado nessa fala. Exato. Porque senão, como a maioria é o quê? É os liderados. O teu número é muito maior de liderados e às vezes é um líder ou 2, dependendo do tamanho. Um líder para 5, um líder para 10. Exato. Então, se o liderado, o que ele vai fazer? Focar no problema. Não é todos, mas é a maioria. A maioria. E a maioria
se um começou, os outros vão. E vão falando daquele problema e aquilo vai intensificando. Então, o teu líder, ele precisa estar bem preparado emocionalmente para aguentar essa pressão e ele olhar para a solução, né? Tu falou que o teu líder, mas deixando claro que esse episódio aqui a gente tá falando para líderes. Seja o líder dono ou o líder gerente, o líder chefe de cozinha. Você, por exemplo, a gente é dono. Hoje a gente é líder, mas não da operação, no gerencial ali. Talvez, se esse episódio fosse para nós há 7 anos atrás, nós que estávamos fazendo isso. Exato. Hoje a gente tem um coordenador de atendimento que faz isso, uma coordenadora de cozinha que faz isso. Então, toda essa comunicação que a gente tá nesse episódio de hoje é para quem é o líder da operação. Ou você, se é dono que não tá mais nisso, saber orientar a tua equipe. E aconselho, coloque esse podcast para os teus gerentes ouvirem, coloque esse podcast para o teu chefe de cozinha ouvir, coloque até para os teus colaboradores do nível operacional ouvir, porque é um podcast realmente do que a gente está falando, do que eu já sei aqui, que eu tenho programado, do que a gente vai falar, que é um podcast de muitas viradas de chave, de muitos insights, de coisas que tu pode melhorar aí na tua operação. Então coloca toda a tua equipe, compartilha, se você tem um grupo lá com todos os colaboradores da tua empresa, compartilha. Gente, ouçam esse podcast aqui e depois marquem uma reunião, marquem um treinamento, marquem um papo sobre o que foi aprendido nesse podcast. Eu acho que uma baita dica os colaboradores, todo mundo assistir esse podcast aqui, pegar os principais insights e depois fazerem uma reunião para debater do que pode ser melhorado na operação. E aí eles mesmos podem trazer o já descrito, né? O que é esse processo aí que está faltando no teu estabelecimento, né? Eles vão te ajudar a montar esse processo para depois ter validação. Exato. Amor, uma outra coisa que acontece que gera muito problema no horário de movimento é quando termina produto. Porque assim, terminar produto é uma coisa. Outra coisa é terminar o produto e só avisar o cliente depois de 40 minutos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Terminar produto é uma das coisas que causa um ruído muito grande, né? E estraga muito a experiência do teu cliente. Então, assim, mas vamos só deixar uma coisa clara antes. Evitar ao máximo. Evitar ao máximo, mas não tem como eliminar, porque a gente trabalha com produtos perecíveis. Exato. E por mais que tu tenha uma média de vendas, tem dias que é a mais, que é do que tu imagina. Acaba saindo mais daquele item do que normalmente sai. Então, pode acontecer. Mas assim, começa a olhar para isso. Então, não, se está acontecendo repetidamente, tem um problema aí de checklist, de produção e tudo mais. Mas o ponto é, aconteceu. E aí? Exato. Então, assim, essa comunicação ela tem que ser muito eficiente entre cozinha e salão, né? Quem está ali coordenando, operando, ou se é uma pessoa só, ela tem que ter uma comunicação muito clara e efetiva. E eu vejo que às vezes é esses ruídos que acontece, sabe do quê? Quem está coordenando às vezes passa só para uma informação. E aí fala para o outro, avisa lá o teu colega que muito acabou. Bom. Isso é uma coisa que a gente sempre bate, a gente orienta, então deixa eu te falar uma coisa. Líder se comunica com líder. Vou repetir, líder se comunica com líder. O problema que acontece é isso. Vai faltar o produto. A cozinha já conseguiu monitorar que, só tem mais 3 unidades de filé mignon para vender. Aí avisa pro garçom. Exato. E aí o garçom não passa a informação pra frente. Então, ou o próprio cozinheiro diz, tá faltando 3. Aí avisa pro próprio garçom. Aí começa a comunicação de liderado com liderado. Ou de líder com liderado. Não, líder comunica com líder. Então, o líder da cozinha vai chamar o líder do atendimento e vai falar, a gente tá com essa situação aqui, resolve lá. Exato. Entendeu? Então, isso é muito importante, evita muito problema, né? Porque assim, depois que saiu esse pedido e ter que ir lá na mesa e avisar o cliente, gera um ruído muito grande, né? Ele não vai ficar satisfeito com a tua operação ali, né? Com o atendimento que você tá dando. Mas se isso aconteceu, eu sempre acho importante Tu acha ou tu tem certeza? Eu não acho, eu tenho certeza. É a postura que você vai dar essa informação. Então, às vezes é melhor tirar o teu garçom e você como representante, como líder, né? O líder da operação. Ir lá e fazer esse anúncio. Por quê? O teu tom de voz vai ser diferente, a tua postura, isso tudo vai trazer uma comunicação para que aquela pessoa traga mais consciência, para que ela fique mais tranquilo, para que você venha satisfazer o desejo dela para que aquele atendimento aconteça da melhor forma. E muitas vezes, dependendo do perfil do líder, ele quer fugir dessa hora. Exato. Do problema. Mas líder é pago para resolver problema. Exato. Né?
deixa eu ver mais algumas coisas aqui que eu anotei importantes da gente conversar. Uma outra coisa. Se, por exemplo, acontece alguma situação, exemplo que a gente estava falando antes de derrubar. Já aconteceu no nosso restaurante. O garçom derrubar uma caneca de chopp no cliente, Sim. derrubar alguma bebida. E aí, às vezes, o garçom fica nervoso, o cliente já fica com raiva daquele atendente. O que fazer nesses casos? Eu gosto sempre de tirar aquela pessoa que aconteceu a situação de cena. Até para que o teu cliente ali, ele também acalma ali o ânimo, né? As emoções dele, dá uma acalmada. E aí vem outra pessoa, normalmente tem que vir o líder nessas situações, que ele também, de novo, é aquela comunicação da postura, o tom de voz, já fica mais calmo, já consegue controlar aquela situação da melhor forma. Senão, se eu continuar com aquele garçom que aconteceu o acidente, ele ficou alterado. Porque quando tu derruba alguma coisa, tu já fica ali, tu quer se desculpar, aí tu não sabe direito, aí se você também já tá irritado, aí tem outro lá pedindo, né, tu já tá com outras coisas na cabeça para fazer, é muita demanda na hora que tá essa pressão no restaurante. Então, o que você tem que fazer? Chama teu líder, é para isso que ele tá ali, é para te tirar de cena e entrar uma nova pessoa com mais calma, com tranquilidade, tratando aquele cliente com uma gentileza muito maior, né? Eu acho que isso para mim faz muita diferença na hora que acontece isso. Exatamente. Eu vou falar uma coisa aqui agora que você pode no primeiro momento dizer não concordo, mas escuta com calma que tu vai entender. No momento de muito movimento, no momento que tá bombando a casa, você que é líder, não deve colocar a mão na massa. Não, como assim, Rafael? Tá bombando, eu preciso ajudar meu time. Eu preciso pegar junto com eles. É aí que tu se engana. Porque no momento que tu resolve pegar junto e fazer, tu perde a visão do todo. Então, eu já vi muito de erro acontecer, na nossa empresa, inclusive, começa o movimento, aí o que o líder quer fazer? Quer ir lá carregar a bandeja, quer ajudar a limpar a mesa, quer fazer as coisas. Só que o que acontece? Ele vira mais um do operacional e ele perde a visão do todo do negócio. Então, essa atividade tu chama outro pra vir aqui fazer, mas você tem que estar olhando de fora, passando nas mesas, conferindo. Se você precisa fazer alguma coisa de botar a mão na massa, tem que ser algo que tu não vá precisar de um foco total, que tu perca a visão do todo. Porque parece que é melhor tu fazer isso no primeiro momento. Só que quando tu entra na atividade, tu perdeu a visão do todo e aí começa a vir em cascata os problemas. E o teu foco, né? Tu começou a focar naquilo que você tá fazendo, então tu não vai mais ter o foco de olhar todas as praças, de comandar todo mundo. E aí, quando vem uma situação, o que tu vai fazer? Já vai soltar de uma forma mais agressiva, já vai responder o teu liderado de uma forma mais agressiva. Por quê? Você começou a focar no trabalho, a focar no fazer algo operacional. E o teu foco tem que estar em olhar se as pessoas estão no momento certo ali, fazendo as atividades certas. E não ter medo de dar ordens, né, claras, né, amor? Sai daqui, não fica, vem pra cá. Isso é importante. Nesses momentos, dá ordem clara. Não ficar de enrolação e de contexto e de explicando o porquê, Explicar que o porquê muitas vezes é importante, mas não nos momentos de alta pressão, de alto movimento, né? Tem que dar ordem direta. Fulano, faz isso. Fulano, pega isso pra mim. Fulano, vai lá naquela mesa. Beltrano... Exato. É ordem direta só que aí que tá. Quando você tem uma equipe treinada, você já treina. Madura. Exato. E madura, você já treina isso, porque vai ser já comunicado antes. Isso. Se a gente tiver numa alta demanda, a nossa verbalização aqui vai ser comando direto. Não pergunta por quê, não manda o outro fazer. Se o teu líder pediu para você fazer aquela coisa específica, baixa a cabeça, vai e faz e resolve aquilo ali. Porque o teu líder tá tendo a consciência de olhar, ele tá vendo todo. As coisas que você não está vendo. E aí, claro, tem aquele liderado que ele quer começar a questionar no meio do serviço e debater com o seu líder ou dizer, não, eu preciso fazer isso, que isso é mais rápido, o que eu estou fazendo aqui eu preciso continuar, mas para não ter divergência ali na hora, né, para não alterar o emocional, é melhor
atender o que o teu líder está fazendo. É o famoso baixa a cabeça, vai e faz e resolve ali. Exatamente. E um perigo, né, amor, é começar daí a sair atropelando e dando direcionamento para todo mundo e deixando todo mundo nervoso, né? Exato. Eu acho que tu no início tu fazia um pouquinho disso, Bastante. né? A gente, quando não tem essa maturidade e quando a gente não fala sobre isso. Eu lembro que era um assunto que a gente não conversava no início. Era simplesmente assim, vamos atender, abre, né, o estabelecimento e vamos atender e dar o melhor para o cliente. Só que como é que a equipe fala sobre isso? Tem que ter essa abertura, né? Então, o briefing, né, as reuniões, os treinamentos, eles são importantes para ser falado sobre isso. Porque esses momentos, eles existem e com frequência, graças a Deus, né? Então, você vai ter a casa lotada, vai ser um fato, você precisa resolver. Então, essa conversa, né, esse diálogo sobre esses assuntos. Só que o que muitos não fazem, né, amor? Vamos fugir. Aí acontece, deixa pra lá, não vamos conversar sobre isso aqui é ruim, é um assunto chato, às vezes machuca, fere, né? Então, vamos deixar pra lá. Só que nunca vai trazer solução. E aí você vai sempre ficar ali com o problema, reclamando e entrando ainda no flow da reclamação, né? No que tá todo mundo fazendo. Exato. Então, como líder, não adianta pegar e enfiar a mão na massa e aí tu começa a dar ordem pra um, dar ordem pra outro, aí tu não tá vendo, um outro te chama, pede um negócio, aí tu vai, tu deixa aqui e tu fica perdido. Então, é importante olhar o todo e usar aquela questão do parar, respirar pra agir. Seja pra você, como líder que tá ali na operação, seja pra ver quem dos liderados que tá mais nervoso, que tá mais assim, fala, vai lá no banheiro, conta até 10, respira e vamos voltar, né? Exato. Eu usava muito essa técnica do banheiro, né, amor? Entrava no banheiro, dava 3 respiradas profundas, colocava oxigênio no meu cérebro e voltava a sorrir. Porque o teu cliente, gente, ele não quer saber se está acontecendo isso, se está pegando fogo, o que está acontecendo. Ele está ali no momento de lazer, né? Ele está no momento dele de ter prazer e não de olhar a nossa cara muitas vezes séria, brava, porque tem que resolver as coisas. Então, o oxigenar, ele muda a feição do rosto. Então, se você tá com uma feição mais ali de bravo, de estresse, de pressão, vai lá, dá uma 3 respirada bem profunda, tu já vai ver que já mudou. Sorrir, né? Bota o sorriso no rosto. É verdade, tem que colocar esse sorriso no rosto. Você decidiu trabalhar com pessoas, né, amor? Você decidiu atender um público, esse é o teu negócio. Então, assuma essa autorresponsabilidade que vai ter que sorrir, vai ter que colocar essa afeição muito melhor, essa imagem vai ter que ser passada, vai ter que ser vendida, faz parte da experiência do cliente, né? Exatamente. Então, para você que é líder ou que é dono de um negócio de alimentação, eu quero te deixar um convite aqui para você passar 2 dias inteiros comigo e com a Sandra, justamente falando sobre liderança, falando sobre gestão de pessoas, falando sobre processos e diversas outras áreas de um negócio de alimentação de sucesso. Então, se você gosta do nosso podcast, se você já nos acompanha aqui, você já acompanha lá no @RafaelScalcum, no Instagram, e quer ter mais proximidade, estar mais perto, poder ter mais oportunidade de aprender ainda mais com a gente, o lugar é a Imersão Secreta. É uma imersão de 2 dias, sempre de forma presencial, para você estar com a gente e aprofundar ainda mais, se tornar um líder ainda melhor, um gestor ainda melhor, para ter mais resultado, ter uma operação com mais lucratividade. Se você é dono, para ter mais liberdade da operação, então a Imersão Secreta é o teu lugar. Isso ou não aí. é? É, exato. Tu quer deixar alguma última frase, algum ensinamento final, alguma coisa que por acaso tu não lembrou de falar até aqui pra gente encerrar o episódio de hoje? Não, acho que a gente falou tudo, né? Falamos bastante dessa... Tudo é ser muito pretencioso achar que falou tudo, né? Mas falamos muita coisa, né? Falamos muitas Já coisas. dá pra... É porque eu acho que assim, também a gente tem que cuidar para que sejam coisas que vocês consigam colocar na prática.
Então, o nosso compromisso aqui é trazer informação que vocês vão conseguir aplicar. Ó, uma coisa que eu sempre falo, né, amor? Qual que é o meu propósito com todo mundo que se conecta comigo? Seja participando de 2 dias da imersão secreta, seja às vezes numa aula online, num podcast, no mínimo, sair depois do que entrou em contato comigo, sair com mais clareza. Então, se esse episódio aqui te trouxe mais clareza do que antes de tu assistir o episódio, o meu papel, o meu propósito já tá cumprido. Então, aqui a gente quer que você aprenda, mas vai lá e execute. Coloque essas atividades para executar, né? Veja na prática, porque a gente já testou e validou. Sim. É isso que foi o que a gente fez durante 10 anos, né? A gente já tem 12 anos de negócio. Então, o que a gente fez? Validou. E fora testou, todos os anos que a gente trabalhou em outros negócios de alimentação, exatamente. Né? Então, assim, validando, né? Testando, colocando na prática. Então, tudo que a gente trouxe aqui, a gente já testou, já validou, dá certo. Vai e pratica, confia. Pratica que vai dar resultado. E, gente, a gente adora ler os comentários de vocês, então coloque nos comentários o que fez sentido, o que a gente falou aqui que já aconteceu aí com você também, o que a gente não falou, conta pra nós alguma história que já aconteceu aí na tua operação, nesse sentido também, que a gente vai adorar ler aqui e saber um pouquinho mais aí das tuas histórias nos teus negócios que tu trabalha ou que tu é dono também. Então, esse foi o episódio de hoje do ScalcoCast. Até o próximo e bora escalar!